Bom dia, pessoal. Bom, dando continuidade ao nosso vídeo a respeito do liberalismo político e a diferença entre o liberalismo político e o liberalismo econômico, eu acho que a gente deixou um pouquinho ali, eu vou tratar agora também a respeito desse ponto. A gente deixou um ponto em aberto ali a respeito. Eu falei muito do Hobbes e do Rousseau e a gente não falou um pouco do John Locke, né? Que é um ponto relevante para que a gente possa entender. Eu fiz um vídeo rápido da outra vez e vou tentar fazer também alguns vídeos rápidos, né? No máximo ali 15 minutos mais ou menos, discutindo esse tema do liberalismo político, tá? Bom, nós falamos do Hobbes e do posicionamento do Hobbes em relação à teoria contratualista, falamos da teoria do contrato social do Rousseau, fizemos ali uma distinção entre a teoria hobbesiana de contrato social, em que ela se apresenta muito mais no sentido de uma teoria contratualista de cunho conservador, e a teoria de Rousseau, uma teoria contratualista de cunho mais progressista. Tá? Hobbes, Locke, ele se situa nesse meio termo e ele tem um papel relevante para as teorias liberais, tá bom? Locke, ele concorda com a teoria do contrato social, certo? Mas ele se afasta e se contrapõe ao posicionamento de Hobbes no sentido de que o estado de natureza teria uma conotação negativa, como, como o posicionamento de Hobbes na obra O Leviatã, tá? Como eu já falei, Hobbes ele tem uma visão do estado de natureza, da guerra de todos contra todos, ou seja, o estado de natureza é um estado de anarquia total, em que as pessoas têm suas liberdades liberdades individuais levadas ao máximo, tá? E em função dessa postura, a gente entra num estado de insegurança e de desordem social. Desordem social não diria nem essa palavra, porque para Hobbes não havia sociedade. O estado de natureza ele é anterior à própria sociedade civil. Então é uma situação de desordem total, tá? O Locke ele concorda. O Locke é um autor, John Locke é um autor britânico também. Ele concorda com a teoria contratualista, mas ele se diferencia de Hobbes no sentido de que o estado de natureza para ele é um estado de paz, como Rousseau, ou seja, é uma situação de, de paradisíaca, uma situação paradisíaca, certo? E que, em função de um desequilíbrio nessa situação original, tá? Em função de um desequilíbrio nessa situação original, é que surge o contrato social, tá certo? Então, inicialmente, e aí, quando a gente fala em contrato social aqui, na verdade, o contrato social é um pressuposto lógico, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nenhum dos três autores entendem que em um determinado momento da história da humanidade, um grupo de pessoas se reuniu e firmou um contrato escrito sobre alguma coisa. Não. O contrato é uma metáfora para tentar explicar essa situação de mudança de uma situação de mudança de uma situação de desordem, na visão de Hobbes, ou uma situação de organização comunal, na visão de Rousseau, ou de paradisíaca, vamos dizer assim, ou pacífica, na visão de Locke, para uma situação de, de organização política, certo? Social e política. Então, tá. Então, o Locke ele entende que no estado de natureza, e diverge do Hobbes, porque entende que no estado de natureza há uma situação pacífica, é uma situação de ordem, mas essa ordem é uma ordem
comunal, é uma ordem primitiva, vamos dizer assim, em relação à ordem política que é instaurada a partir do contrato social, tá? E um ponto importante também de distinção entre o pensamento de Hobbes e o pensamento de Locke é que Hobbes ele vê que no contrato social, como eu havia explicado, no contrato social, a, as liberdades dos indivíduos cedem a favor da liberdade maior e de concessão de um poder maior ao soberano, ao monarca, certo? Ao soberano, que é o monarca. E ele passa a deter um poder absoluto diante dos súditos. Então a teoria hobbesiana é uma teoria que legitima o Estado absolutista e monárquico. E a teoria do Locke, ela se distingue no contrato social do Locke, ela se distingue justamente nesse sentido. Porque a teoria do Locke, do contrato social, ele vai dizer que o contrato é firmado, certo? E é constituído um governo. E esse governo, certo? Esse governo, ele é estabelecido para governar e garantir os 3 pilares da sociedade política, na visão de Locke, que são os 3 direitos básicos que são garantidos dentro do contrato social, certo? Que são a liberdade, a propriedade e a fraternidade, tá certo? Então, você tem 3 direitos básicos que devem ser respeitados na visão de Locke e que devem ser garantidos pelo governo. E esse contrato social, quando cria o governo é uma instituição política. Ele cria outras instituições políticas, certo? Que passam a ser estabelecidas e que passam a governar aquela sociedade política. Ou seja, o poder ele é disperso dentro dessas instituições. Ele não é transferido para um monarca, um soberano, tá certo? Então essa é a distinção, tá? Então daí é que se sustenta que Locke ele efetivamente é o pai do liberalismo político, certo? É importante também a gente dizer aqui o período em que esses indivíduos viveram. O Hobbes ele nasce e vive durante todo o século XVII, tá? O Locke ele nasce no século XVII e vive até o século XVIII. Rousseau já nasce no século XVIII, já é fruto do iluminismo, tá bom? O Locke ele é o início, ele está no início do iluminismo. Ele nasce ali no período do século XVII, certo? Na Renascença, e ele vai até o século XVIII, vive até o século XVIII, tá? E Rousseau nasce já no século XVIII, assim como Adam Smith. Adam Smith também é fruto do iluminismo, tá? Ele nasce no século XVIII. Quem é Adam Smith? Adam Smith já é o filósofo e o teórico do liberalismo econômico, certo? Vamos dizer assim, a grosso modo as pessoas falam, Adam Smith é o pai do capitalismo. Adam Smith, ele é o teórico, com a sua obra A Riqueza das Nações, é o primeiro teórico que se debruça de maneira profunda sobre a questão do liberalismo econômico, tá? Aplicando as ideias do liberalismo, da filosofia liberal, à liberdade de mercado, ao livre mercado, certo? Outro ponto importante também, e que é daí a importância do pensamento de Locke as ideias de Locke, os valores que Locke apresenta na sua obra, o Segundo Tratado sobre o Governo, vão influenciar também de maneira muito forte movimentos
que surgem a partir do século XVII, no Iluminismo, né? Ali no que são a Revolução Francesa, certo? A Revolução Americana, tá? O movimento de independência dos Estados Unidos da América, né? E que fazem surgir a Constituição dos Estados Unidos, tá? Em 1700 e, em 1700 em 1786, certo? E depois a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão lá na Revolução Francesa, tá certo? Então é importante a gente ter em mente essa perspectiva. E por que a gente está falando de tudo isso e está retornando lá atrás na história? Tá? Por quê? Porque é importante que a gente faça esse retorno, esse movimento para trás, vamos dizer assim, para compreender o desenvolvimento do pensamento filosófico, político-filosófico, e entender onde estão as raízes do liberalismo político e as raízes do liberalismo econômico. E aí a gente consegue compreender, às vezes, e daí porque eu estou fazendo esse segundo vídeo, a gente consegue compreender, às vezes, porque é possível, dentro do arcabouço, vamos dizer, do guarda-chuva do liberalismo político, se defender tanto posicionamentos de cunho mais conservador, quanto posicionamentos de cunho mais progressista, tá? De cunho mais progressistas. O que eu quero dizer com isso? É que na história da humanidade a gente vai ver, por exemplo, no caso vamos falar do Reino Unido. No caso do Reino Unido, principalmente ali no período do início do século XX e no período, vamos falar do período do século XX, ali quando Winston Churchill já estava dentro do parlamento. Se vocês lerem a biografia do Churchill, vocês vão ver que o Churchill, na época dele, o parlamento britânico era dividido em dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Tá? O Partido Conservador era um partido que defendia ideias conservadoras, mas que eram profundamente vinculadas, claro, à filosofia liberal, tá certo? Ninguém negava isso, tá? E o Partido Liberal, ele era também vinculado à filosofia liberal, às teorias contratualistas. Esse era um ponto em comum, ou seja, havia um consenso sobreposto tanto entre os conservadores quanto liberais das ideias básicas que formavam, os valores básicos que formavam aquela sociedade, tá? E os liberais, eles defendiam um posicionamento mais progressista, tá certo? Em relação aos conservadores. Também é possível a gente compreender, por exemplo, nos Estados Unidos, muito embora a gente hoje tenha isso de um bom tempo nos Estados Unidos, existe uma situação lá de dois partidos que são os maiores partidos, né? Que costumam dizer que os Estados Unidos é até bipartidário, mas na verdade existem outros partidos menores, não tem muita expressão, tá? Mas esses dois aqui têm uma fatia do poder lá, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata. Ambos esses partidos se colocam como partidos liberais, certo? Tanto republicanos quanto os democratas, tá certo? A única diferença entre eles se dá em relação a alguns aspectos de política externa, certo? E alguns aspectos de política econômica. Então, a pauta, a agenda do Partido Democrata, ela é muito mais progressista, certo? A agenda econômica do Partido Democrata é muito mais progressista. O que eu quero dizer com progressista? Eu quero dizer o seguinte: o Partido Democrata defende, em determinadas medidas, em determinadas situações, algumas intervenções na ordem econômica, a fim de garantir determinados direitos, certos, básicos da sociedade americana, da população americana. O Partido Democrata, muitas das vezes, ele tem uma pauta mais conservadora, ele adota um posicionamento mais
conservador em relação ao livre mercado, certo? É também possível a gente compreender como dentro, por exemplo, de um guarda-chuva da filosofia liberal, do guarda-chuva do liberalismo, é o surgimento de marcos teóricos e econômicos, como, por exemplo, no caso do Reino Unido, as teorias econômicas do John Maynard Keynes, certo? Também a gente consegue entender historicamente, por exemplo, nos Estados Unidos, no, a política adotada pelo governo americano depois da queda da Bolsa em 1929, que era o Welfare State, certo? Que era o programa de reconstrução dos Estados Unidos pós crise de 1929 e que foi um programa do governo americano, certo? Que interferiu de forma direta na geração de empregos. Ou seja, o welfare state, o estado de bem-estar social defendido após crise de 1929 nos Estados Unidos, era um programa de atuação, de intervenção direta do Estado na ordem econômica a fim de reaquecer a economia, certo? Que entrou em profunda recessão pós a crise de 1929, tá? E também a gente consegue entender, por exemplo, como não houve nenhum tipo de melindre por parte do governo de Barack Obama, quando assume ali pós a crise de 2008, certo? A nova crise que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, como ele atua e intervém de maneira clara e direta na economia americana, inclusive com o Banco Central americano, certo? Que tem autonomia. O Banco Central americano sempre teve autonomia. Hoje a gente vê uma discussão muito forte recentemente em razão da lei que foi aprovada agora no Congresso brasileiro, de concedendo autonomia ao Banco Central brasileiro. O Banco Central americano, o Fed, sempre teve autonomia e mesmo tendo essa autonomia, ele interviu de maneira direta no mercado acionário americano e também no sistema financeiro americano, a fim de salvar instituições financeiras, comprando, por exemplo, na crise de 2008, o Fed, o Federal Reserve, ele comprou uma série de títulos podres no mercado financeiro. Comprou das instituições financeiras. As hipotecas subprime, que iriam quebrar o sistema financeiro americano, certo? Para que o sistema não quebrasse, o Fed fez o quê? O Fed interviu diretamente comprando esses títulos podres, certo? Do mercado financeiro, para salvar determinadas instituições financeiras. É claro, tem todo um debate por trás disso. Salvar a instituição financeira, não salvar a instituição financeira, ou salvou instituições financeiras que no final das contas eram os grandes bancos, certo? Que mantiveram ali o seu oligopólio, ou o seu monopólio, seu oligopólio, ou seu controle sobre o sistema financeiro americano, deixou os trabalhadores quebrarem, mas na verdade essa era uma medida necessária porque se você não salva o sistema financeiro, ele entra numa crise sistêmica e a quebradeira de banco inevitavelmente vai provocar a quebradeira de outros setores da economia. Então essa interferência, essa intervenção do Fed foi relevante, assim como também foi relevante, por exemplo, a intervenção do Fed sobre o mercado acionário, comprando ações de empresas privadas no mercado de capitais americanos. Por exemplo, a GM, na crise de 2008, ela ia quebrar nos Estados Unidos e o governo americano e o Banco Central americano comprou ações, certo, da, da GM para sustentar a alta daquela empresa, certo? E não deixar a empresa ir à míngua. Então, essas atuações não tornam o Partido Democrata um partido comunista, assim como
assim como não prejudicam o posicionamento desse partido, certo? E a visão liberal em que ele atua, tá? É, da mesma forma, da mesma forma que, assim como o governo, o Partido Democrata, em determinado momento tomou essa atitude, né, em 2008 e agora está tomando de novo na pandemia, lá atrás, na época do Bill Clinton, certo? O Partido Democrata é, é, teve uma política econômica, adotou uma política econômica interna nos Estados Unidos de caráter muito mais liberal, certo? Incentivando e adotando, por exemplo, as parcerias parceria público-privada, que é uma ideia que veio de lá, certo? Inclusive terceirizando uma série de setores. Quem não se lembra, por exemplo, a questão da NASA, é, houve uma redução drástica de funcionários da NASA e o governo americano começou a contratar empresas privadas para fazerem serviços dentro de áreas de setores estratégicos a fim de reduzir custos, tá certo? Então, é isso que a gente precisa ter em mente, que depende muito das circunstâncias do momento. E o fato de atuar de uma maneira ou de outra não vai fazer com que esse partido se torne, ou esse governo se torne comunista, ou se torne liberal, tá? Ou, ou de esquerda ou de direita. Aí a gente vê como essas categorias de esquerda e direita e essa dicotomia que a gente faz, elas não satisfazem, não nos dão um desenho real e completo daquela realidade. Não satisfazem as necessidades que a gente tem para a gente compreender, ou seja, não são as lentes com o grau correto para a gente enxergar a realidade. Certo? Então a gente passa a ver a coisa de forma meio míope. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, certo? É esse cuidado que a gente tem que ter. E dentro também desse guarda-chuva do liberalismo econômico, a gente consegue colocar teorias como, por exemplo, do Ludwig von Mises, certo? E do Hayek, tá? Dentro do liberalismo econômico, e Adam Smith, Milton Friedman, certo? Dentre outros. E a gente consegue colocar também teorias como John Maynard Keynes, certo? O Benjamin Cohen, e muitos outros teóricos ali, economistas teóricos, por exemplo, da vertente Samuelson, certo? Samuelson também, a gente consegue colocar tanto os, os neo-keynesianos, o keynesianismo, certo? John Maynard Keynes, que defendia uma postura mais intervencionista na economia por parte do Estado, e os neo-keynesianos, certo? Como Samuelson, dentre outros, e também os pós-keynesianos, como Benjamin Cohen, H. Green e dentre outros, vários outros teóricos desse viés, certo? Todos eles defendem o liberalismo econômico, certo? Mas como é que é esse liberalismo? Então, a discussão é mais complexa, é mais profunda e ela precisa ser melhor trabalhada, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar, pessoal. Esse vídeo está colocado lá. Peço que o pessoal curta lá e se puder se inscrever no canal. A gente sempre vai colocar alguns vídeos falando sobre temas relacionados à ciência política, certo? A filosofia política e ciência política e, e direito, certo? Nesse canal, esclarecendo alguns pontos e trazendo também alguns pontos para debate de coisas que acontecem na sociedade, certo? Eu acho que um próximo ponto que eu pretendo falar com o pessoal é um tema que é recorrente, que a gente vê aí, que é uma pauta que está dentro da pauta dos costumes aí no Brasil, que é essa questão do, dos movimentos antirracistas, certo? E o tal do racismo reverso, tá? Vamos tentar trabalhar um pouco, falar um pouco sobre isso aí e vamos trazer, eu sei que um debate tem ficado um debate forte em relação a essa questão
do BBB e de pessoas que estão lá dentro e que têm adotado uma postura que não tem agradado muito aos movimentos antirracistas no Brasil, tá certo? Muito obrigado a todos e até mais.